Estamos tentando entrar. A missionária está tentando entrar. Glória a Deus. Glória a Deus. Ela não está conseguindo. Glória a Deus. Ah, missionária Nelma, agora deu. Vou te chamar aí. Mandando convite aí. Ô, Glória, tá mandando convite. Tá indo convite aí. Glória. Ô, Glória. Que dificuldade, hein, pastora? Foi um pouquinho difícil para entrar, né, missionária? Foi. Os impedimentos é porque a vitória é certa, com certeza. Ô, Glória. Graça e paz, filha. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Então tá bom. A oportunidade é sua aí para fazer aquilo que Deus colocar no seu coração. Então vamos lá. Espera só um minutinho. Amém. Fica à vontade, tá? Dando assim para me ver legal? Tá. Bom, tá. quero aqui estar externando a minha alegria, estar ao vivo com a irmã, tá? Eu quero lançar uma palavra profética na noite desse dia, né? Para que todos aqueles que estão ao vivo na live possam alcançar. Esse deserto não é para a morte, mas é para a glória do nome do Senhor, tá? Eu estou vindo de uma sequência de ministração, estou um pouquinho meio cansada, não repara a voz, tá? Tive de manhã numa manhã com Deus, cheguei 2 horas da tarde em casa, e eu estava palestrando com o Senhor, e Deus vinha comunicando comigo até dentro do carro onde eu falei com a irmã, né? E Deus estava falando sobre deserto. E eu quero dizer para alguém que já entrou aqui, que esse deserto que você está enfrentando não é para a morte, mas é para glorificar o nome do Senhor. Tem uma palavra profética da parte de Deus para alguém aqui nesse lugar. Olha, eu não sei como está a vida de alguém aqui. Eu sei que alguém andava com você enquanto não gerava. Bastou a pessoa gerar que começou a parar de querer andar contigo. Calablou, de saio. Mas Deus diz que a pessoa só não sabe que você tem promessa, Paloma. Você tem promessa da parte do Senhor. Eu quero entrar aqui na mensagem, vou ser bem sucinta aqui na Cai, como Enegionderrécia. Paloma, eu não te conheço, mas o Deus que eu sirvo te conhece, como Enegionderébias. E Deus manda te aquietar o teu coração, Paloma, porque esse deserto não é para a morte. Deus manda te dizer, estou eu forjando o teu caráter, estou eu tirando você do anonimato, para quando eu te exaltar, te pegar pela mão e apresentar para aqueles que acham que você ia morrer nesse deserto, porque vou eu te honrar, assim diz o Senhor. Quero entrar aqui já na mensagem, irmã. Pastora Leia, é um prazer muito grande, tá? Não te conheço, estou conhecendo agora, né? Pelo veículo de comunicação viável, que é o WhatsApp, né? Que é o Instagram, o Facebook, né? Mas o Senhor te conhece. É uma honra estar aqui ao vivo com a irmã, amém? Amém, obrigada. Pastora, eu queria deixar aqui, o Senhor veio palestrando comigo sobre o deserto, e eu vou falar sobre o deserto, né? Amém, sobre o despedimento de Agar. A Bíblia vai dizer assim, então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, e tomou pão e um odre de água, e os deu a Agar, pondo-o sobre o seu ombro, o menino, e despediu-se, e ela foi andando errantemente pelo deserto de Berseba. Consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores, e foi-se e assentou-se em frente, afastando-se a um tiro de arco, porque dizia que eu não veja o menino morrer. Assentou-se em frente, levantou a sua voz e chorou. E ouviu Deus a voz do menino. Bradou o anjo, dizendo, que tu tens, Agar? Erga-te. Pega o menino pela mão, porque desde o lugar que o menino está, ouviu o seu choro. Ergue-te, levanta o moço, pega-o pela mão, porque dele também farei uma grande nação. Somente até aqui. O Senhor estava palestrando um versículo tão conhecido, uma passagem tão repetitiva. Mas quando o Senhor quer falar, Ele repete, Ele avisa, Ele confirma com os vasos aquilo que Ele quer fazer na nossa vida. O texto aqui afirma, eu não sei se a Paloma continua, mas Deus tem um mover na vida da Paloma, porque não sei como ela está enfrentando alguns obstáculos da vida dela, mas Deus manda dizer que a vitória é certa, Paloma, é só você crer. Deus vai abrir os teus olhos espiritual e você vai ver a grandeza dele na tua vida, amém? Irmã, pastora,
Deus manda nos dizer assim, a epígrafe do texto vai falar sobre o despedimento de Agar. E o interessante aqui é que nós vamos ver que Agar era a serva de Sarai, e enquanto ela não gerava, né, Sara não se importava com ela. Ela podia ficar na casa de Sara, podia até mesmo deitar com seu marido. Mas bastou Sara gerar, né? Porque o Senhor fez uma promessa que Abraão seria pai de uma nação. Só que Deus fez a promessa, foi para Abraão. E tem horas na nossa vida que Deus faz promessa para a gente, mas tem alguém do nosso lado ouvindo e querendo falar aquilo que Deus não mandou falar. Porque Deus fez a promessa para Abraão. Sara, ao ouvir, vai dizer o quê? Deita-te com a tua serva para que ela te dê filho. Mas Deus não falou que seria da serva dele, ele falou que seria das entranhas de Abraão com Sara. Mas muitas das vezes a nossa precipitação em querer acontecer as coisas, né, do imediatismo, a gente faz o quê? Tenta dar uma ajudinha ao Senhor. E Deus não precisa que a gente o ajude. Deus precisa somente que a gente fique no centro da vontade dele e confia porque ele é Deus. E se ele falou, está falado. No momento dele vai acontecer. Mas o que Sara faz? Quando ela ouve que Deus está fazendo a promessa a Abraão. Não foi a ela, foi a Abraão. Mas ela vai falar o quê? Deita-te com a tua serva para que ela te dê um filho. E o interessante é que foi só ela falar, Abraão aceitou, deitou, Agar veio a gerar. Passa-se um período de tempo, Sara vai fazer o quê? Gerar também. Era uma questão de tempo. E o grande problema da nossa vida é que a gente não espera o tempo do Senhor. Porque no tempo de Deus tudo é perfeito. No tempo de Deus não tem dor, não tem perda, não tem constrangimento. Tem alegria e exaltação. Mas se a gente ficarmos posicionados no centro da vontade de Deus. E nós estamos muitas das vezes ansiosos e precipitados. E esquecemos de entender que Deus ele não trabalha no tempo porque ele é o próprio tempo. Então somente se a gente se posicionar e crer, a vitória chega. Amém. E aí, o que a Sara vai falar? Deita-te com Agar para que ela te dê um filho. Quando Abraão faz o ato, consume, e Agar vai gerar, passa-se um período de tempo, o que Sara vai também? Gerar. Ela não podia ter esperado o momento oportuno para acontecer o milagre de Deus na vida dela? Mas quando ela gera, o que ela vai fazer? Ela vai olhar, quando no desmamamento daquele menino, na festa, né, que era típico, né, da época, ela vai ver somente Ismael rindo, né, de Isaac, uma coisa boba, mas para aquele que toma atitude precipitada, toda atitude precipitada gera uma consequência. Às vezes a gente mete os pés pelas mãos e depois a gente quer consertar e se bobear imputa a culpa no Senhor. Mas em vez da gente obedecer e esperar, a gente atropela e depois ainda quer imputir a culpa em Deus. E Sara vai falar o quê, Senhor? Despede ela. Aí Sara vai falar o quê para Abraão? Despede a tua serva porque ela não vai ter parte na nossa herança. E aí agora eu quero te dizer uma coisa, eu entro aqui nesse deserto. O que é que Abraão vai fazer? Vai ficar triste, porque era filho dele, embora com a escrava, mas era filho dele. Às vezes a gente dá conselho errado, até mesmo para as pessoas que nos cercam, e existe uma consequência para a gente tomar. Então, se não tem como você dar um conselho bom, sábio, fala, eu vou orar e começa a interceder. Porque quando você ora, Deus age. Agora, quando você toma atitude precipitada, tem um preço e uma consequência a pagar. É verdade. E aí nós vamos ver que agora Abraão vai se entristecer, porém, Deus fala o quê? Abraão, ouve a sua esposa, porque para esse menino eu tenho promessa. E aí Abraão vai ouvir, mas só que Abraão vai fazer o quê? Despedir Agar com um menino no ombro, um pouco de água, né? Um odre de água e um pedaço de pão. Aí eu penso, poxa, só manda para o deserto quem é para morrer. Ainda mais com um odre de água e um pedaço de pão. E o que me atrai aqui é que Deus vai falar que Sara está andando errantemente no deserto de Bezerba. Espera lá, errantemente, sem direção. O que fazer quando não há mais o que fazer? Quando você não tem mais o que fazer, põe a tua boca no pó, porque talvez assim dá esperança. Amém. Põe a tua boca no pó, vai clamar, vai orar, porque Deus vai agir. O nosso problema é que a gente quer agir e não quer orar. Porque quando a gente ora, Deus age. Agora, quando a gente age, Deus espera para ver até onde a gente consegue chegar sem a orientação dele. E aí nós vamos ver que agora o que ela vai fazer? O que fazer? Se não tem mais o que fazer. Enquanto tem a água, enquanto tem um pão, ela está caminhando, errantemente, mas ela está caminhando. Mas a Bíblia vai dizer que consumida a água e consumido o pão, o menino começa a chorar, ela começa a perder o foco e a direção, ela vai botar aquele menino a um tiro de arco e ela vai voltar e vai começar a chorar e vai gritar o quê? Que eu não veja esse menino morrer. Deus
você não vai morrer. Porque quando ela vê aquele menino sem pão, sem água, imagine a gente como mãe, porque somos mães, somos mulheres, toca na gente, mas não toca nos nossos filhos. E assim é Deus, toca em Deus, mas não toca na gente, porque quem toca na gente está tocando no próprio Deus, e Deus se levanta também a teu favor. E aí a gente vai ver que a água acaba, o que ela faz? Vai voltar o menino a um tiro de arco, vai voltar e vai começar a chorar, e vai dizer que eu não vejo o menino morrer. E aí Deus vai bradar e vai gritar: o que tu tens, Agar? Erga-te, toma uma atitude, toma uma posição, volta lá, pega o menino pela mão, porque dele também farei uma grande nação. Ah, eu não sei, tem pessoas querendo te abandonar no meio do barco, querendo te abandonar no meio da luta, querendo te abandonar no meio da prova, querendo te abandonar no meio do deserto, mas Deus manda te dizer, eles se esqueceram que para você também Deus tem promessa. Enquanto a gente está tudo bem, todo mundo quer ficar na nossa casa, todo mundo liga pedindo oração, todo mundo quer andar conosco, mas bastou a prova vir, bastou o vento vir, bastou o deserto chegar, vai todo mundo embora, só que se esqueceu que para nós Deus também tem promessa. Aleluia. E é questão de tempo para se cumprir. Porque Sara, quando vê, né, H ali gerando, ela começa a gerar, o que ela faz? Manda a tua serva embora, porque ela não vai ter parte na herança. E ela pensou que Ismael ia para o deserto para morrer. Só que ela esqueceu que Deus também tinha uma promessa para o menino. De repente, alguém já andou contigo, já caminhou contigo, já somou na obra contigo, veio o vento, Deus fez a limpa, Deus é que sacudiu, Deus que permitiu. A pessoa não tem visão, não está na mesma fiação. Fala o quê? Eu vou sair fora desse barco, porque esse barco vai afundar. Ah, eu vou parar de andar, porque vai ser prova e luta para mim. Não, eles se esqueceram que para você e para mim, Deus também tem uma promessa. E aí nós vamos ver o quê? Naquele deserto, naquela dificuldade, ela vai largar o menino a um tiro de arco, vai voltar para trás e vai chorar. A Bíblia vai dizer que brada o anjo, artigo definido singular. O próprio Deus se inclinou para ouvir o choro do menino. E Deus nessa noite está dizendo, eu me inclino para ouvir o teu choro. Eu me inclino para entender a tua necessidade. Calma, porque para você também eu tenho uma promessa. Para você também eu tenho uma promessa e você não vai morrer nesse deserto. Aleluia. E Deus vai usar o quê? Deus vai usar tudo que a gente tem em mãos para poder fazer a grandeza dele sobre a nossa vida. Ah, mas é tão pouquinho. Mas quem disse que Deus precisa de muito para operar um milagre? O teu pouquinho na mão daquele que tem poder de multiplicar vai fazer você prosperar. Porque a gente vai ver o quê? Ela largou o menino a um tiro de arco, não foi? O que é que Deus fez? Deus desceu, bradou na terra, abriu os olhos de Agar, porque enquanto ela estava frita, enquanto ela estava naquele deserto desesperada, ela perdeu o foco, ela perdeu a direção, ela não tinha visão espiritual. Deus está mandando dizer para alguém que calma, acalma, aquieta o teu coração, estou eu te direcionando, estou eu te posicionando, vou eu te orientar, te dar um direcionamento para você não tomar atitudes precipitadas, ficar no centro da minha vontade, porque a minha vontade é boa, é perfeita, é agradável, pastora Leia. A vontade de Deus é perfeita, é boa e agradável na tua vida. E não perca o foco, não perca o alvo, não sai do posicionamento qual o Senhor te chamou. Porque quando ela começa a chorar, ela perde o emocional, ele nos tira a razão, ele nos tira do foco. E a nossa mente precisa ser treinada para nos forjar o nosso caráter. A nossa mente precisa ser treinada para que as nossas emoções não tirem o nosso equilíbrio. E quando a Bíblia diz que ela começa a chorar, brada o anjo do céu e diz, o que tu tens, Agar? Erga-te, toma uma atitude, toma uma posição. Sabe o que Deus está falando hoje para nós? Se levante, não fica caída, não fica cabisbaixa, não pensa que é o final, porque é o início de uma grande jornada na tua vida. Aleluia. Quando ele fala, toma uma atitude. Você já reparou quando a gente fica procrastinando alguma coisa? Amanhã eu faço, depois eu vejo, depois eu resolvo. Deus está falando, toma uma atitude, e essa atitude é de fé, coragem, garra. É uma questão de fé. Toma uma atitude, toma uma posição, levanta-te. Porque ninguém caído, ninguém cabisbaixo, ninguém morto faz alguma coisa. Mas quando você se levanta no levantar do Senhor, Ele é poderoso para te fazer mais que vencedor. Se levante, volte lá, pega lá o menino pela mão.
porque dele também eu tenho promessa e vou fazer uma grande nação. Aí a Bíblia vai dizer que o que acontece? Abre-se-lhe os olhos dela. Quando o próprio Deus desce e fala com ela, ela pensou que ia morrer naquele deserto. Abriu-se-lhe os olhos e ela contempla uma fonte. Para quem achou que ia morrer no deserto, ser dona de uma fonte no deserto, é o que Deus está falando para mim e para você. Esse deserto não é para morte, esse deserto não é para vergonha, mas é para a glória do meu nome. Só é restituído quem tem perda. Como que Deus pode restituir uma coisa se você nunca perdeu? O nome já diz restituição. Restituição é algo que o diabo tentou tomar, é algo que alguém te trapaceou, alguém que tentou puxar o teu tapete, e Deus fala, agora eu te restituo 100 vezes mais, quadruplicamente mais. Por quê? Porque tomaram de você, mas eu estou te devolvendo em dobro. Então, queridos, vamos estar no centro da vontade de Deus. Por quê? Porque quando abre-se os olhos de Agar, ela vai contemplar uma fonte e cristalina. E quando a gente consegue humanamente falar, essa fonte a jorrar que é Jesus na nossa vida, nesse deserto a gente não morre. A gente entende que tem provisão da parte do Senhor para o nosso deserto. Tem maná do céu para nossas vidas no deserto. Ele cuida dos seus e ele cuida muito bem. Se a gente se posicionar como mulheres de Deus valentes, valorosas, guerreiras na presença dele. Ah, irmã Nelma, mas eu estou tão fraca. Mas o teu Deus é forte. Ah, mas eu não tenho muito. Deus não precisa de muito. Deus só precisa que você se posicione na presença dele para ele cumprir a promessa que ele te prometeu. Ah, mas irmã, não, mas eu estou só. Quem disse que você está só? Você está com o maior, aquele que te fortalece, aquele que pode todas as coisas. Porque a maioria com Deus é a minoria, mas a minoria com Deus se torna a maioria. Às vezes é melhor você e Deus, que é o melhor para avançar, do que você com uma multidão torcendo contra teu favor. Então, querido, não se assuste com as provas, não se assuste com o deserto, não se assuste com a luta, porque a Bíblia vai dizer que ela largou aquele menino a um tiro de arco. Esse menino tinha promessa, esse menino não ia morrer, porque Deus, quando ele nos chama, ele nos capacita para boa obra, é ele que faz, é ele que acontece, e a gente precisa entender isso. Tem momento que a gente pensa que é o fim, Deus falou, quem disse que é o fim? É o início de uma grande jornada. Glória a Deus. Nós vamos ver Jesus fazendo o quê? O menino foi posto a um tiro de arco. Deus vai permitir que ela seja dona daquela fonte. A Bíblia vai dizer que aquele menino que foi mandado para o deserto para morrer, vai viver, vai sobreviver, vai crescer, vai virar o quê? Flecheiro. Aquilo que ela botou, um tiro de arco, ele era o quê? Arqueiro, flecheiro. E o interessante aqui, que Deus manda dizer para você agora, pastora, esse menino, ele tinha uma aljava. E a aljava dele andava cheia de flecha e acertava o alvo. Você está entendendo o mistério? Deus te colocou nas mãos a aljava e as suas aljavas estão cheias de flecha e ela vai acertar o alvo, que meneguear, porque você não vai errar o foco, não vai errar o alvo. Glória a Deus. E você vai atirar no inimigo da tua alma. Você vai vencer uma guerra muito grande, que qual você muitas das vezes pensa que não tem condições. Deus manda, xarabanda súbia, anda com a tua aljava cheia mesmo, porque Deus vai te dar visão de águia. Quando tu pegar a tua flecha, vai matar o inimigo da tua alma, porque a tua luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas é contra potestades, né, que está nas regiões aí, ó, nos ares. E Deus manda te dizer também, tem providência para você. Esse deserto não é para morte, esse deserto é para Deus forjar o teu caráter, te dar resistência para soprar de canturianaia, seu nome, os quatro cantos. Tem momento que é momento de separação e a gente não entende, né? Tem momento que Deus tira e a gente quer correr atrás e pegar. Porque a gente gosta, porque a gente precisa de uma companhia para andar, para fazer a obra. E Deus fala, não, quando eu separo, eu não deixo que se ajunte. Porque se ajuntar, vai dizer, porque eu ajudei, porque eu fiz, porque eu indiquei. E Deus não dá a glória dele para ninguém. É no deserto, é na solidão que Deus faz o nosso caráter ser fortalecido, forja a nossa identidade, nos apresenta depois, vive dizendo, tá viva e a obra continua, labrachou, de comanara sai, quebra. Então eu não sei qual é o deserto que a irmã está enfrentando, eu não sei, eu só sei uma coisa, tem provisão para Débora, tem provisão para Paloma, tem provisão para a senhora e está tendo provisão para mim, porque eu também estou recebendo nessa noite. Porque Deus não nos despede de mão vazia. E eu vou entender que esse menino que foi levado ao deserto para a morte, para a vergonha, para ser extirpada a história dele de Agar, teve uma grande história. O menino cresceu, o menino foi flecheiro, não errava um alvo.
mirava e acertava, casou e foi pai de 12 príncipes. Você está entendendo? Se deserto matasse alguém, nós dois já era para estar morta, pastora. É tanto deserto, é tanta calúnia, é tanta difamação, é tanta inveja, tanta perseguição. Chocou, meneguião, perseguição. Engraçado, ninguém se levanta para fazer, mas se a gente se levanta, a gente quer se mostrar. Quer se aparecer? Mas Deus, quando chama, Deus capacita. E Ele está dizendo, eu escolhi, eu vou exaltar, mas é no meu tempo. Deserto não mata crente, deserto forja caráter de crente. E deserto faz com que a gente se aperfeiçoe mais e mais, para quando Ele levantar, ninguém pode abater, aquele que Ele escolheu para levantar. Então, confia no Senhor. Aquele menino cresceu, viveu na cidade de Padã-Arã, foi pai de 12 príncipes e foi uma grande nação. E se a gente entender, não é a descendência de Isaac que é a mais rica, não. É a descendência de Ismael, que são o povo da Arábia, que são donos de poços de petróleo. Você está entendendo? Deus, Ele confunde aqueles que pensam que são. Deus usa os que não são para confundir os que são. Deus pega os menores para confundir os maiores. Deus faz o que quer, porque Ele é Deus. Ele tem poder, Ele tem autoridade, Ele tem domínio. Muitas das vezes é necessário mesmo Deus nos tirar de algumas situações, né? Nos levar para o deserto, para nos tratar, para quando Deus nos soprar canto, né? Aos 4 cantos, a gente não se envaidecer, porque somos o que somos, porque somos do Senhor. Amém. E aí, às vezes, a gente pensa que é alguma coisa e Deus fala, olhe para trás, veja de onde eu te tirei. Porque, irmã, eu não sei o que, mas Deus tem te levantado. E no tempo de Deus, Deus vai soprar o teu nome. Fica no posicionamento de Deus. Deus te chamou como flecha na mão do valente. Flecha que não erra o alvo. E você tem promessa. E pode vir o deserto que for, mas se você se posicionar, se manter firme, não se corromper, não se contaminar, falar a palavra, porque é a palavra de Deus que garante. E quando a gente prega a palavra, Ele nos garante, porque a palavra do Senhor é fiel. Ele vai te honrar na terra. Amém. Eu quero estar aqui externando a minha gratidão. Eu encerro por aqui. Eu quero dizer para você, Paloma, não sei se ela está aí ainda, mas hoje o Senhor te selecionou para te dizer que esse teu deserto não é para a morte, mas é para a glória do nome do Senhor. Amém, pastora? Deus manda te dizer, não se preocupe. Não se preocupe, porque muitas das vezes a gente se preocupa com o hoje ou aqui o agora, mas o amanhã pertence a Deus. Amém. Aquilo que os teus olhos não viu, aquilo que você não chegou ao teu coração, é o que Deus manda te dizer que preparou para você. Não estou falando de eternidade também não, porque lá Ele tem preparado mesmo uma rua de ouro para a gente pisar, amém, né? Vamos lá adorar, mas Deus também manda dizer que tem surpresa na terra para a senhora, tá? Amém. Quando Ele quiser, Ele vai fazer acontecer. Porque você nem precisa de agenda para as pessoas colocar você. É Ele que vai soprar teu nome. É Ele que vai preparar. Por isso que muitas das vezes você não entende. Está muito junto de alguém, de repente a pessoa sai. Não é a pessoa que está saindo, é Deus que está tirando para não atrapalhar o propósito. Suporte esse processo para vivenciar o grande milagre de Deus na tua vida. Porque ainda que o processo seja doloroso, mas o propósito vai engrandecer o nome do Senhor na tua vida. Tá? Amém, amada? Fica com essa palavra. Deus abençoe a pastora. Eu sei que é a primeira, fiquei toda enrolada, não sabia como entrar, mas eu quero te dizer uma coisa, a presença do Senhor está real em nossas vidas. Amém. Eu sinto a presença do Senhor. E esse deserto, eu não sei porquê, não é para a morte, mas é para a glória do nome do Senhor. Se preocupa não. Deus manda te dizer que Ele te chamou como uma mulher valente. Deus manda te dizer que Ele te chamou como uma mulher guerreira. Não olha quantidade, não, que para Deus quantidade não é qualidade. Mas olha para a sinceridade daqueles que estão contigo na obra. Porque, como eu disse no início, um com Deus é a maioria. Gideão, quando Gideão, ele pensou o quê? Eu vou com aquele monte de pessoas, né? E ele só conseguiu ter a vitória com o quê? Com 300, né? Depois foi fazendo, selecionando. Os que não eram a favor, os que não iam participar, tiveram que ficar para trás. Então, Deus manda te dizer, às vezes você se sente só, às vezes, né, tá no meio de muitas pessoas que a pouco Deus começa a separar e você não entende. O problema não está em você. O problema é que você não ouve o que Deus ouve, tu não vê o que Deus vê. E tu não escuta o que Deus escuta. E Ele tem cuidado de você. Amém, pastora? Paloma, não sei se você está aí ainda, mas que Deus te abençoe. Esse deserto não é para a tua morte, mas é para a glória do nome do Senhor na tua vida. Amém? Deus abençoe, querida. Amém. Quero agradecer a Deus pela sua vida, missionária. Que Deus te abençoe. Amém. E continue usando poderosamente a tua vida. Deus falou nessa noite. Quem estava ligado recebeu, amém? Quero agradecer também você que esteve aí nesta live. Deus abençoe. Recebe aí, ó.
Recebe aí a tua porção, que eu já peguei aqui a minha porção, a minha vitória, e seja um vencedor nesta noite, amém? O missionária, dá para a missionária orar aí, nesta noite? Dá sim, claro. Vamos orar? Vamos. Senhor, nós queremos bendizer o teu nome por tudo quanto tu és. Eu quero te agradecer, Senhor, porque de uma fórmula tão perfeita, tão única, tão ímpar, o Senhor tem cuidado de mim, cuidado da tua serva, cuidado de todas as pessoas a quais, Senhor, se dispuseram a estar, Senhor, nessa live. Não importa a quantidade, mas importa aqueles que o Senhor tocou para estar aqui. Porque quando o Senhor toca, é porque o Senhor tem um mover, um agir na vida de cada um de nós. Amém. Senhor, eu quero te entregar a vida da pastora Leia nas tuas mãos. Eu quero te pedir, Senhor, sobre o ministério da tua filha, não há encantamento. Quem pode, Senhor, apagar o brilho daquele que tu chamou para brilhar? Continue abençoando a tua filha, continue fortalecendo ela, sonda, esquadrinha o coração dela e abençoe e fortaleça ela. Toma cada uma, Senhor, eu quero te apresentar a vida dessa moça chamada Paloma nas tuas mãos. Senhor, eu creio que o Senhor há de enxugar todas as lágrimas dos olhos dessa mulher. Senhor, tu és aquele que a conhece, tu és Deus que sonda, Senhor, esquadrinha o coração dela. Senhor, supra as necessidades dela em glória. Senhor, a mim que falo contigo, nos abençoa. Abençoa, Senhor, esse veículo de comunicação. Tu és o Deus que está aqui no meu lar. Tu és o Deus que está no lar da tua serva, pastora Leia Nunes. Tu és o Deus que está, Senhor, ao alcance de cada um que está diante dessa live. Amém. Que o Senhor venha nos honrar, que o Senhor venha estar nos guardando para a glória do teu nome e nos ensina a confiar e descansar em ti. Porque, amém, Senhor, eu sei que somente descansar em ti é que vamos galgar patamares mais elevados. Nos ajude, Senhor, seja conosco. Te agradecemos por todos os benefícios que o Senhor nos tem feito. No nome de Jesus. Amém. Amém. Receba a bênção do Senhor. Amém. Oi, pastora. E eu não poderia deixar de dizer, não sei se eu esqueci o nome da moça, aquela de Dubai que eu falei para a senhora, a Valentina Nogman. Ela falou que queria muito estar diante dessa live, mas acho que o fuso horário é muito grande. Não sei se lá já deve ser 2, 3 horas da manhã. Ela falou que se salvar, ela vai ver depois, né? Conversei com ela no privado, tá? E aí ela falou que o desejo dela e o coração dela estaria nessa live, porque ela sentiu de Deus ouvir, né? E eu sei que Deus é aquele que, às vezes, quem está aqui, que poderia ouvir, não está ouvindo e vendo, mas quem está lá do outro lado, de outra fronteira, está sedento de ouvir. Que Deus possa abençoar, né, a tal da Valentina Nogman, a irmã Valentina Nogman, né, uma angolana que está lá em Dubai. Que Deus possa prosperar o caminho dela, porque ela falou, irmã, vocês têm liberdade aí de cultuar a Deus em todos os momentos, e aqui não é fácil. Então, irmãos, esse veículo de comunicação alcança pessoas. Às vezes a gente não sabe, não vê na hora, mas depois chega aquele áudio, aquele vídeo, né? Como as minhas lives, às vezes não dá muita pessoa, daqui a pouco começa a pessoas ligar, contar o testemunho. É Deus que sopra, é Deus que faz, né? É Ele que está no controle de todas as coisas. Então, para Valentina Nogman, Deus te abençoe, querida, aí em Dubai, que Deus te fortaleça nesse país aí e que tu possa cantar o hino da vitória, amém? Pastora, beijo, Deus te abençoe, tá? Beijo. Deus a tua vitória, porque Deus está falando que tem que cuidar de você, tá? Amém, querida. Um abraço, um beijo no seu coração. Vamos ficar com as nossas mãos em posição de receber? Que a graça do Senhor... Deixa eu só falar com a senhora. Me segue lá no Instagram, já mandei um convite para a senhora, tá bom? Já mandou lá? Já. Quem tá aí e quiser me seguir lá é Nelma Lázaro, tá bom? Deus abençoe. Amém. Deus abençoe. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja com todos nós, a igreja diz. Amém. Vai ficar salvo aí, missionária. Amém. Eu vou te marcar lá, vai ficar salvo aí, vai ficar salvo no YouTube. Vai ficar salvo lá no canal, PRA Leia Nunes. Ok. Tá bom? Eu vou enviar para ela, tá bom? Graça e paz. Até amanhã, queridos. Às 11 horas da manhã. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.